Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo à primeira edição do Vejam Só de 2025. Que alegria iniciar esse ano junto com você, ao seu lado, levando para você sempre conteúdo relevante, baseado nas Escrituras Sagradas, no conhecimento da Palavra de Deus. E a nossa oração é que esse seja um ano abençoado, cheio de experiências e que o Vejam Só possa te ajudar nessa caminhada do conhecimento. Muito obrigado pelo carinho. Espero por você durante todo esse ano, hein? Eu conto com a sua parceria aqui no Vejam Só. E para a gente começar muito bem esse ano de 2025, nós vamos falar sobre a vida devocional, a importância de ter uma vida devocional, os desafios, afinal de contas, começo do ano, né? Primeiro dia do ano, muitos de nós planejamos ali aquela leitura bíblica, ler a Bíblia em um ano, ou alguns desafios que são desenvolvidos pelas igrejas para que cada cristão desenvolva de maneira individual o seu momento devocional, a sua vida devocional com leitura bíblica e oração. E hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante sobre o assunto, recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Ernie Seibert, ele que é diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Doutor Ernie, uma ótima noite, graça e paz, seja muito bem-vindo. Obrigado por iniciar o ano aqui no Vejam Só. Boa noite, uma alegria toda especial a gente nesse 1º de janeiro poder falar com toda a audiência e sobre um tema tão importante, como levar uma vida devocional ao longo do ano. Sem dúvida, um tema importantíssimo e até antes da gente entrar nessa temática, doutor Ernie, a Sociedade Bíblica do Brasil colabora demais com esse assunto vida devocional, afinal de contas, é quem nos oferece a palavra de Deus. Eu queria que, rapidamente, para a gente iniciar, o irmão explicasse até para quem nos assiste um pouquinho do trabalho. Bom, eu sei que tem muita coisa, mas desse aí uma visão geral, talvez ainda para quem não tem esse conhecimento ou ainda conhece meio de longe, o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil trabalha com a Bíblia. Tradução da Bíblia, impressão da Bíblia, distribuição da Bíblia. E ela é uma organização criada pelas igrejas. Foi lá em 1948 que as igrejas que havia na época se reuniram e fundaram a Sociedade Bíblica do Brasil. Desde aquele tempo a gente está fazendo esse trabalho de levar a Bíblia e sempre através de programas especiais. Então a Bíblia, por exemplo, a Bíblia para a família, fazendo Bíblias, edições da Bíblia, especialmente para a família poder usar com seus filhos, ou a família dinâmica, às vezes, é os dois velhinhos lendo a Bíblia todo dia em casa. Então, dessa maneira. Ou também programas diante de necessidades da sociedade. Por exemplo, hoje em dia as drogas são um grande problema, então tem Bíblias para quem quer superar o problema da droga, como tratar disso. E essas Bíblias são muito usadas por organizações que trabalham com esse público que quer sair da dependência química. E assim vai. Vários tipos de programas que a gente faz, a gente chama programas bíblicos de impacto social, porque mudam o quadro da sociedade. Tem um número, doutor Ernie, de Bíblias impressas por ano pela Sociedade Bíblica do Brasil? Tem aí um dado que nos encheu de alegria há bem pouco tempo atrás, agora no mês de novembro, início de novembro do ano passado, nós chegamos à marca, desde que nós temos o Centro de Produção de Bíblias, chegamos à marca de 200 milhões de Bíblias. Isso foi de 95, setembro de 95 até novembro de 2024. Foi um período recorde no mundo, nenhum lugar produziu tanta Bíblia num período tão curto. A média que nós estamos produzindo por ano está entre 6 milhões, 7 milhões. O ano passado, nós chegamos à marca de 8 milhões de Bíblias. Ultrapassamos 8 milhões, ainda tem que fechar bem a conta para a gente saber quantas Bíblias foram feitas. Mas é, sem dúvida nenhuma, um trabalho incansável, com um alcance assim, que é difícil até medir a importância desse trabalho. E por falar em programas, a gente conversava aqui antes, vou mostrar para o nosso telespectador, esse programa aqui que você trouxe, doutor Ernie, para apresentar para a nossa audiência e para você comentar um pouquinho sobre ele. Fiquei impressionado com a ideia do trabalho e, principalmente, que eu acho que vale valorizar no nosso mundo hoje, principalmente aqui no Brasil, o valor
dessa Bíblia aqui também. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Isso aqui é um Novo Testamento. O Novo Testamento que eu tenho aqui é o Novo Testamento com o livro de Salmos e Provérbios. Um dos problemas da Bíblia, que a Bíblia é um livro volumoso e às vezes a letra é tão pequena que é difícil ler. Então aqui a gente procurou fazer um Novo Testamento com uma letra maior, Palavras de Jesus em vermelho. É um livro muito bonito. Sim, e muito nas introduções aqui explica um pouco como ler a Bíblia. E isso aqui a gente pensou para ajudar os cristãos, os membros da igreja, a fazerem a evangelização. Porque é a palavra que evangeliza, a palavra de Deus que evangeliza. E aqui a gente tem o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, num livro só. As pessoas que recebem esse livro começam automaticamente a ler e olhar, e assim Deus, o Espírito Santo, vai agir no coração. Esse Novo Testamento nós conseguimos fazer com um preço que pode se chamar de subsidiado. Esse livro, ao valor de R$6, podem ligar para qualquer agência da Sociedade Bíblica no Brasil, seja em Manaus, Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Nordeste, em todos os lugares onde tem a Sociedade Bíblica, R$6. Vejam que é um preço muito acessível e a gente não está pensando o pessoal ir lá comprar só. A gente está pensando que cada um fazer o esforço de comprar alguns exemplares para ir entregando ao longo do ano. Vejam, se a gente pensa em evangelizar o Brasil, quantos exemplares disso deviam ser distribuídos? Nós temos mais de 200 milhões de habitantes e tem muita gente jovem, muita gente de qualquer idade que não tem ainda um Novo Testamento assim ou uma Bíblia em sua casa. Claro que tem muita gente que tem mais uma Bíblia, mas muita gente não tem. Eu tenho o hábito, pastor, de deixar no porta-luva do meu carro e na sala da minha casa. Então, quando eu estou na rua e uma pessoa para no farol e vem para falar comigo, eu abro o porta-luva e digo, um presente para você. E eles, o que é isso? Isso é uma Bíblia. Leia 2 páginas, 3 páginas por dia, não é nada tão difícil, e procure ver o que Deus vai dizer para a sua vida. E esse movimento está se alastrando. Nos últimos anos, nós temos chegado perto de 1 milhão desses novos testamentos espalhados pelo Brasil através dos membros das igrejas. E a gente quer que isso se espalhe ainda mais, porque ninguém nasce cristão. A nova geração que vem aí, ela não é cristã. Então, você tem que entregar a palavra para evangelizá-la. Olha que tremendo campo de missionário que a gente tem pela frente. Sem dúvida. E às vezes a pessoa fica meio se perguntando, o que eu vou falar, o que eu tenho que dizer, como que eu vou fazer. De repente, não precisa dizer nada, né? Entrega e a palavra vai falar por você. E, sem dúvida nenhuma, é um trabalho incrível. Vale a pena as igrejas se mobilizarem para ajudar e colocar os seus membros para distribuir também. Bom, R$6 tem nem o que falar, né? Tem nem o que falar. Tá aí já um ótimo desafio para você colocar no seu projeto aí de vida aí para 2025, tá bom? Distribuir e levar a palavra de Deus a quem precisa, e a Sociedade Bíblica pode te ajudar nisso. Doutora Eleni, nós te convidamos aqui para a gente falar sobre vida devocional. Bom, o irmão já citou aí os números, a quantidade de Bíblias que são impressas, que são feitas, que são distribuídas também. Mas a gente sempre fica com essa pergunta: por que é tão difícil ter uma vida devocional? E quando a gente fala assim de vida devocional, nós estamos falando daquele momento que você reserva sozinho, em alguns casos até em família, para orar, ler a Bíblia, ter um momento seu com Deus. Começando o ano, acho que é a hora da gente planejar isso e colocar estratégias para viver essa vida. Mas por que é tão difícil viver essa vida? Várias coisas atrapalham. Uma é a dinâmica da vida moderna. Havia um tempo, eu lembro na minha infância, na casa dos meus pais, toda noite, depois da janta, terminava de comer, meu pai pegava a Bíblia. Era uma família muito simples. Meu pai tinha 5 anos de escola, só minha mãe 11 meses de escolaridade. Pegavam a Bíblia, um pequeno devocionário, e eles liam o trecho indicado pelo devocionário e se orava ali na volta da mesa. O que era diferente naquele tempo? Não tinha televisão quando eu era criança, então não tinha outra distração. A gente estava ali, era já cidade, era uma situação urbana, mas à noite parava toda a vida.
Quando eu me tornei adolescente, comecei a estudar. E aí a gente não tinha mais essa facilidade, depois da janta, ficar sentado lendo a Bíblia. E isso, quando eu me casei, vieram os meus filhos, aí um estava na faculdade, o outro estava no trabalho, alguns trabalham em horários trocados, e às vezes era até difícil juntar a família durante a semana para um momento devocional. E cada um ter o seu momento, mesmo que você coloque uma Bíblia na cabeceira da cama de cada um, não é tão fácil assim. Então, é importante criar estratégias que podem ajudar as pessoas. Uma das coisas que muito ajuda hoje em dia é a pessoa ter impresso um plano de leitura bíblica. No site, por exemplo, da Sociedade Bíblica pode ser feito, em outros aplicativos da internet você pode se inscrever para fazer, e aí você diz, eu quero ler a Bíblia toda num ano. Ele te lembra, por exemplo, o aplicativo te lembra que você pode fazer isso. Muitos sites lembram isso. Se você tem impresso, você marca, eu estou lendo. Se você atrasa uns dias, você volta lá, deixa eu botar a minha leitura em dia. Então, todas essas maneiras que ajudam a pessoa, elas são importantes porque ela consegue levar o seu propósito para frente. Bom, quando a gente fala de devocional, nós estamos falando de leitura. O Brasil não é reconhecido por ser um país dedicado à leitura. Pode ser um gargalo aí para essa questão da vida devocional? Pode. E houve uma pesquisa no ano passado, feita por um órgão que não tem nada a ver com igreja. Agora eu não me lembro exatamente, Leitura no Brasil. Se você procurar na internet Leitura no Brasil, você vai ver. E o que eles descobriram? Eles descobriram que o brasileiro até está lendo menos do que lia no passado, menos livros e tal. Qual é a exceção? É a Bíblia. É impressionante como o povo brasileiro continua lendo a Bíblia. E a Bíblia para muitos, é o único livro de leitura. Aliás, se você quer incentivar a leitura, comece incentivando a leitura da Bíblia, que a pessoa começa a ler, pega o hábito, vai ler também outros livros. Então, a Bíblia é assim, fora do concurso com as outras leituras, continua sendo. Poderia ser melhor? Sim, poderia ser melhor. Mas tem muita gente hoje que lê a Bíblia. E por quê? Porque a leitura da Bíblia é estimulada. A leitura da Bíblia é estimulada. Nós, da Sociedade Bíblica, nós não temos só por missão distribuir a Bíblia ou comercializar, como a maioria das Bíblias até é distribuída gratuitamente para as pessoas. A grande maioria, mais de 50% desses 8 milhões chegam na mão das pessoas de graça. Então, não é assim que a loja que vende todas as Bíblias, não. Os cristãos distribuem e aí a gente tem muitas campanhas de estímulo à leitura, porque não adianta ter a Bíblia. Ler a Bíblia que faz a diferença, que leva a crer e a viver em conformidade com ela. Ler a Bíblia é fundamental. Sem dúvida. Bom, para o cristão mais ainda, né? Aquele que professa a fé em Cristo, precisa ter o conhecimento da palavra, que é ali na palavra que você vai ouvir a voz de Deus, né? Que Deus vai falar com você. Nós vamos continuar aqui a conversa, mas antes deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Quero saber a sua opinião e a sua visão sobre essa questão da vida devocional e os desafios. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você consegue participar. Vamos colocar na tela aí a enquete que nós preparamos para o dia de hoje, para saber aí de você quais são os desafios enfrentados. Vamos lá? Nossa produção colocou a seguinte pergunta lá no nosso Instagram. Qual é o maior desafio em completar um devocional bíblico anual? Bom, para você, qual que é a maior dificuldade? Vamos ver as opções. Primeira delas, encontrar tempo no dia a dia para ler e refletir. A segunda opção, motivação nos livros mais difíceis da Bíblia. Essa é boa. Quando chega lá em Levítico, em Números, não é fácil. E a última opção, manter a consistência em meio a outras prioridades. Ou seja, manter o ritmo de leitura diante de tantos compromissos do nosso dia a dia. Vai lá, vote, participe, comente. Quero saber de você sobre essas questões. Aliás, doutor Erni, quando apareceu lá a questão da motivação nos livros mais difíceis, eu já estava com essa pergunta engatilhada. Porque eu quero saber se, na sua visão, como uma pessoa mais experiente na leitura, em trabalhar com isso, se tem alguma estratégia para essa leitura,
Porque quando a gente fala da leitura bíblica anual, nós estamos falando de ler lá de Gênesis a Apocalipse. Então a pessoa vai começar em Gênesis e vai até Apocalipse. Mas ali no meio do caminho vai enfrentar alguns desafios. O irmão tem alguma estratégia, alguma dica que quem está em casa pode utilizar para engrenar na leitura? Vou contar uma experiência minha. Quando eu tinha 12 anos, 13, eu estava no ginásio. Aí eu pensei, eu vou ter que ler esse livro todo. Peguei minha Bíblia, comecei a ler. Quem começa a ler a Bíblia em Gênesis, ele gosta da história. A criação e tal, a queda em pecado, promessa Salvador, o povo escolhido, Abraão, todas aquelas histórias são bonitas. O Gênesis vai fácil. Aí começa o êxodo, o povo no Egito, né? A saída do povo no Egito, e aí começa lá no 20, mais ou menos, começa leis e leis. Aí Gênesis, Levíticos, volta mais leis. E a minha experiência de vida naquele tempo foi que, quando eu me dei de conta, eu tinha parado de ler. Eu conto essa história, às vezes, em igrejas que eu vou, ou em encontros de pastores, seminários que sou convidado a ministrar. Aí eu pergunto para o pessoal, quem teve essa experiência, levanta o braço para ver se eu estou sozinho. Todo mundo, né? A grande maioria tem essa experiência. Eu tive a felicidade de alguém me dizer, Ernie, faça diferente, não comece a ler, porque a Bíblia é uma biblioteca. Uma biblioteca de 66 livros, e cada livro é diferente. Comece a ler um livro do Antigo Testamento, leia um evangelho, leia o livro dos Salmos, leia outro evangelho, leia uma epístola, leia um profeta, e assim você vai intercalando os estilos na Bíblia e você vai chegar, marca o que você leu. Onde você leu, faça lá um sinalzinho na sua Bíblia, a Bíblia é sua, você pode fazer as suas marcas lá dentro. E isso me ajudou, quando eu me dei de conta, eu tinha lido a Bíblia toda. Então, essa é uma dica que ajuda muito. Quando você nota que está cansativo, marca ali, vai lendo um outro texto. Sobre textos difíceis também, isso muda de pessoa a pessoa. Sim. Sabe que uma história que me contaram, tem uma organização, trabalha aqui no Brasil também, a Fé Vem Pelo Ouvir, a Sociedade Bíblica, que distribui esse trabalho aqui no Brasil. Eles fazem um Novo Testamento gravado. Então, eles têm gravado em várias línguas. Okay. E eles foram lá no deserto do Saara fazer uma distribuição com beduínos que eles encontraram. E aí levaram, na época, aquele aparelho, quando contaram essa história, um aparelho parecia um tijolão com energia solar. E aí entregaram, e aqueles beduínos, vocês querem ouvir aí esse livro? Ligaram lá. E o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia de Jesus. Sim. Jesus era filho de fulano, filho de ciclano, e aquilo. Quem fez lá, entregou, ele pensou, puxa, mas tinha que começar com genealogia, um negócio chato, né? Mas o pessoal ali escutando e prestando atenção. Quando terminou o primeiro capítulo, um disse assim, esse Jesus era muito importante. Porque aqui na nossa cultura, a gente não sabe, muito além do pai, quando sabe o avô, o cara já é alguém, o tataravô e ali para diante, Jesus tem 14 gerações e 14 gerações. A gente sabe tudo da vida dele. Esse Jesus é alguém muito importante. Olha, como eles, na perspectiva da cultura dele, tinham... Então, cada um tem que começar a achar esse caminho de leitura da Bíblia, e a leitura da Bíblia é um canto. A gente começa a ler, quando pega o gosto, vai adiante. Sem dúvida, essa estratégia é fundamental. Eu, particularmente, sempre que alguém me pergunta, eu recomendo começar pelo Novo Testamento. Uma leitura, acho que mais simples, tem Jesus ali como personagem central, que vai ajudar bastante, que cria esse carisma. Até para a pessoa embalar. Isso. Outra questão que é sempre um gargalo, doutor Ernie, é a quantidade. Porque quando a gente vai fazer a leitura bíblica anual, via de regra, nós estamos falando ali de mais ou menos 3 a 4 capítulos por dia para que você consiga ler a Bíblia toda em um ano. Bom, 3 a 4 capítulos, nós estamos falando aí de umas 6, 7 páginas da Bíblia todos os dias. Tem muita gente que não consegue manter esse ritmo. Tem. Talvez
pensar em alguma coisa menor e ir embalando, talvez seja uma boa questão, né? Para você não desanimar. Porque senão perde um dia, perde 2 dias, já ficou para trás, a pessoa, Não põe mais em o dia. ano que vem eu volto. Tem muita desistência. O que vale muito é a questão da estratégia da igreja. Individualmente, se eu resolvo sozinho meus problemas, se eu desisto, ninguém fica sabendo. Mas na igreja, tem muita igreja que diz, vamos fazer um desafio aqui entre nós de lermos a Bíblia toda num ano. Eles fazem isso. Começam no dia da Bíblia, em dezembro, e vão até o dezembro, e aí começam a estimular. Quem está em dia, quem não está em dia, como é que faz para botar em dia? Isso ajuda muito quando a igreja dá uma força. Ou quando a pessoa faz essa estratégia em casa com alguém, seja lá 2 irmãos, seja a família toda, onde isso é possível, né? E um vai estimulando o outro. Isso ajuda também a vencer a tentação de parar no meio do caminho. Né? Mas tem que usar de estratégia. Agora, no início do ano, quem está pensando em ler a Bíblia toda no ano, use essas estratégias, veja se consegue alguém, por vezes um colega de trabalho, ou invente uma situação para a gente poder superar as dificuldades. E se a gente não consegue, desistir faz parte do projeto também e recomeçar faz parte. Deixa eu fazer um paralelo, porque a Sociedade Bíblica até trabalha muito com recuperação de dependência química. Tem uma porcentagem de quem quer sair das drogas que desiste no meio do caminho e volta às drogas. O que se descobriu que essa recaída, ela às vezes faz parte da recuperação. Se você recaiu, não desespere, volte a parar e retomar a vida. Você vai vencer. Eu diria, com a leitura da Bíblia, se você desistiu, não desespere, recupere, reponha aquele momento. Por que a gente fez essa campanha de distribuição do Novo Testamento? Porque é mais fácil. Você começa a ler um evangelho, o Novo Testamento é mais curto. 2/3, um pouquinho mais, quase 3/4 da Bíblia é o Antigo Testamento. Ele é mais volumoso. O Novo Testamento é bem mais fácil. Comece com o mais fácil. Você vai pegando gosto. Sim. E até ajuda na leitura, porque o Novo Testamento, em sua maioria, são compostos por cartas. Sim. As cartas tendem a ser mais diretas, mais objetivas. Até numa leitura mais correta, o ideal seria ler de uma vez só, porque é uma carta, você não vai demorar 10 dias para ler a carta. Mas ela vai facilitar demais a leitura e eu concordo plenamente, doutor. Acho que a ideia principal é você pegar gosto por isso. É verdade. Pegar o gosto pela leitura. Então, começar pelo Novo Testamento vai ajudar. E eu, particularmente, acho que é irrelevante a quantidade que você vai ler. Tem gente que lê mais, tem facilidade na leitura. Agora, se você lê pouco, lê um capítulo por dia, vai ser bom também. Daqui a pouco está lendo mais. É importante também a gente colocar isso numa perspectiva histórica. Nos tempos de Jesus, não tinha Bíblia para vender em livraria. A Bíblia era lida de alguém para alguém, né? E tinha os textos que eram mais lidos. O livro de Salmos, por exemplo, é um livro de orações. E ele era mais lido, por exemplo, do que um livro como Juízes ou um livro como Os Profetas Menores. Por causa da liturgia, né, do culto. Né? Então, o que a igreja no início desenvolveu durante um longo período de tempo? Ela fazia leituras selecionadas ao longo do ano, que eram lidas em voz alta, porque a maioria das pessoas era analfabeta. Ela não tinha esse privilégio. Hoje nós temos um privilégio, eu acho que nós devemos tomar posse, o privilégio de ter Bíblias econômicas. Veja, o Novo Testamento a R$6, eu não sei o preço de uma Bíblia da Sociedade Bíblica mais econômica, mas eu tenho a impressão que com R$15 você encontra a Bíblia completa para ser lida com a letra boa. Claro que tem Bíblias caras, com capa de couro e assim por diante, mas tem Bíblias, é a mesma Bíblia, não é diferente. A Bíblia é o conteúdo, não é a capa. A capa mostra mais o valor que eu dou para a Bíblia do que outra coisa, mas o importante é o texto. Sem dúvida. Né? Então, ler a Bíblia, sempre pegar esse gosto. E eu fiz uma conversa com um pastor de uma igreja aqui do Brasil. Ele disse, olha,
os pastores devem ser o exemplo. Ele diz, o pastor deveria ler o Novo Testamento 2 vezes por ano, até mais vezes. Ele desafiava os pastores da sua igreja a ler. E a Bíblia toda não é uma vez, é 2 vezes, porque dali que ele tira a autoridade. Sim. Fiquei ouvindo aquele pastor, ele tem razão no que ele está dizendo. O pastor também, essa mesma dificuldade que as pessoas têm, os pastores têm. Porque qual é o pastor que pode dizer, todos os anos eu li a Bíblia uma vez? A gente nem deve fazer essa enquete, porque é meio constrangedor ele responder o que acontece. Mas a mesma dificuldade dos membros da igreja está também com os pastores. Então, por isso é importante ser humilde e dizer, eu também falho às vezes e eu quero voltar a isso. E um ajuda o outro nessa caminhada. Juntarem forças, né? Nós vamos para o intervalo, mas eu quero primeiro fazer uma pergunta e depois eu vou deixar uma pergunta já para o segundo bloco. Tá bem. Você falou dos exemplos pastorais, eu também acho fundamental, importantíssimo. Mas outra questão, e aí que me marcou pessoalmente, foi o exemplo familiar, doutor Ernie. Você falou da Bíblia, né? Minha avó, que acho que foi a mulher que eu conheci assim, que mais lia a Bíblia, e ela marcava na contracapa, ela ia fazendo uns tracinhos das vezes que ela terminava a leitura bíblica toda, né? Mas ela tinha uma Bíblia e era aquela Bíblia que ela utilizava. E a Bíblia já estava toda desmanchando, assim, sabe? As páginas saíam e ela colocava de volta e mandou costurar algumas vezes, e toda anotada, e rabiscada, e circular. Mas ela tinha um apego, assim, sabe, tão grande com a leitura, que foi um exemplo de ver ela fazer. É óbvio que ela chamava, incentivava, mas ver ela fazer chamou muito a minha atenção. Então, o irmão citou os pastores, acho fundamental, mas acho que em casa, o irmão citou o seu exemplo, né, da família. Eu acho que esse exemplo próximo, familiar, de irmão, de pai, de mãe, eu acho que é fundamental para o despertar mesmo da leitura, porque você vê a pessoa fazendo. Acho que esse exemplo é imensurável. Eu tenho o privilégio, digo isso, de falar com muito pastor e muito líder de igreja. E quando eu pergunto para eles, eu tenho uma pergunta que eu levo a eles com muito carinho. Eu pergunto, como a Bíblia entrou na sua vida? E uma coisa que eu tenho descoberto, que os líderes, a grande maioria dos líderes, não todos, mas a grande maioria dos líderes da igreja de hoje, tiveram famílias que liam a Bíblia. Então, esse exemplo que o meu pai me deu, que eu tentei passar para os meus filhos, eu vejo agora meus filhos levando adiante para os filhos, os meus netos e as pessoas ao redor deles. Levar essa... E isso vai de geração em geração. É muito importante. Reconhecendo as falhas, reconhecendo as fraquezas, não com orgulho, mas com humildade, dizendo como isso ajuda na vida de cada pessoa. Sem dúvida, até porque essa questão das falhas e dos desafios, ele aproxima, humaniza, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Nós vamos para o intervalo, mas a pergunta que eu vou deixar já, doutor, para o irmão já ir pensando, tá bem, e para quem nos assiste já ficar ligadinho aí para na volta a gente responder, é o desafio do pastor, do teólogo na leitura bíblica. E aqui no Vejam Só, a gente tem muito estudioso que nos acompanha, ou aqueles que estão começando na carreira teológica, né, no estudo da teologia, que é a tentação da leitura bíblica para o estudo. E como é que isso funciona? O teólogo tem que ler a Bíblia porque é o material dele para pesquisa, para estudo, para preparar um sermão, para fazer alguma coisa, para estudar. Serve como vida devocional ou ele precisa separar o tempo devocional também? Daqui a pouquinho o doutor Ernie vai responder, porque eu imagino que esse é um grande desafio pastoral. Não, já li a Bíblia porque eu preparei o sermão do final de semana. Será que é isso? Está suficiente? Nós vamos falar isso na sequência, tá bom? Antes do intervalo, vai aparecer aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, mais um ano dessa parceria. E a Agrade quer oferecer para você preparação para o seu ministério. Quer estudar as Escrituras Sagradas, estudar teologia, se preparar para o trabalho ministerial, para conduzir, coordenar aí a sua igreja, para liderar ali uma célula, um trabalho de obreiros, procure pela Agrade. Código 11 3115 0819, 3115 0819 é o telefone da Agrade.
Aproveita que o ano está começando, procura pela grade para você se matricular e se preparar bem nesse ano de 2025, tá bom? Além disso, ficam aqui também os contatos da HIT, nosso site, nosso perfil no Instagram, nosso canal no YouTube, tudo para você acessar o nosso conteúdo. Vem conhecer a nossa programação, preparada com muito carinho e dedicação para você e para toda a sua família, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa programação, começando esse ano de 2025, uma conversa, uma entrevista muito agradável com o Dr. Erni Seibert, diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, falando aqui sobre vida devocional, a importância, os desafios, como manter, como conduzir, na verdade, esse momento de vida devocional durante o ano, e nós escolhemos esse tema para abrir o Vejam Só de 2025, porque a gente imagina ser de fundamental importância que você aí na sua casa, na sua vida, junto com a sua família, mantenha esse hábito e essa rotina, né? Crie esse hábito. Bom, doutor Erni, para a gente continuar a nossa conversa, eu deixei no final do primeiro bloco uma pergunta sobre a tentação do teólogo, do estudioso, da leitura bíblica. E fiz ali um contraponto daquilo que ele estuda pela obrigação profissional e a necessidade dele ler e se alimentar da palavra de Deus. Existe realmente esse conflito? É importante que o estudioso bíblico tenha os dois, sua vida devocional e o seu estudo da Bíblia mesmo para pesquisa? Essa é uma questão que sempre volta e eu queria colocar algumas coisas sobre isso. Primeiro, digamos que eu seja um sujeito bom em hermenêutica. Hermenêutica são os princípios de interpretação. Hermenêutica é estudado por advogados, porque princípios de interpretação do texto da lei. Hermenêutica é estudado por teólogos, princípios de interpretação do texto bíblico. Os princípios de interpretação são princípios de interpretação, seriam os mesmos. Digamos que um não cristão que é bom em hermenêutica, ele poderia dar um curso de exegese bíblica? E aí a gente diz não. Por quê? Porque a gente diz a leitura da Bíblia depende muito da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo acompanha a leitura, ele nos orienta na leitura. Veja, esse princípio que por vezes parece que não tem muito a ver, ele tem a ver porque o primeiro leitor, quando eu estou trabalhando com o texto bíblico, o primeiro beneficiado devo ser eu mesmo. Sim. Então, o estudo da teologia não me afasta da fé. O estudo da teologia, ele me volta para a fé. Quando eu preparo um texto para o sermão, eu fui professor de homilética, de pregação em seminários. Quando eu preparo um texto para o sermão e preparo a minha pregação, o primeiro a ouvir aquela palavra de Deus devo ser eu próprio. Se aquilo não faz sentido para mim, também não vai fazer sentido para o meu ouvinte. Não é que eu vou passar a minha experiência para o ouvinte. Vou passar o texto bíblico, mas ele vai ajudar e ele vai mexer com a minha vida. Ele vai mostrar a minha situação de pecador, ele vai mostrar a graça de Deus ao pecador que sou eu, e ele vai mostrar como eu oriento a minha vida depois dessa leitura. Então, todo o meu preparo profissional do estudo da Bíblia, ele mexe também comigo. E ele faz parte da minha vida devocional com a palavra de Deus. Se não é assim, seria bom que fosse. Eu acho que esse é um lado. Agora, isso é o suficiente, né? Então, aí há situações e situações. Por exemplo, eu sou pastor, mas eu não estou no dia a dia,
causa das minhas ocupações, numa igreja local. O pastor de uma igreja local, que tem ali o seu rebanho, sobre os quais ele é o pastor, daí vem a palavra pastor-rebanho. Então, ele tem um tipo de vinculação e ele vai alimentando o seu rebanho ao longo do ano para que todas as situações da vida e todo o ensino bíblico seja dado ao rebanho. Então, aquele ensino que ele precisa, ele também passa para o seu rebanho. Mas tem outras situações também de pastores com o texto bíblico. Tem o pastor que é professor numa instituição teológica e ele tem, pelo currículo, dar aos alunos, por exemplo, um estudo de exegese sobre o livro de Apocalipse, ou sobre os Salmos, ou sobre Isaías, e assim por diante. E ele, então, tem que entrar dentro do livro Isaías, todo o contexto histórico, o sentido do texto, como o texto era usado naquele período, em que momento foi, qual a intenção do autor. Parece muito técnico, mas mesmo aí, ele está falando com o texto bíblico com ele. Então, mas é uma situação diferente. Seria essa a vida devocional, ou a vida da igreja, são estudos da Bíblia. Mas todos esses estudos, e mais aqueles que eu reconheço necessitar na minha vida, fazem parte da minha vida devocional. Sim. Então, eu não tiraria assim que uma hora não tem nada a ver com a minha vida devocional. A Bíblia sempre tem a ver comigo. Seja pela razão que eu me aproximo dela, ela vai tocar o meu coração. Perfeito, perfeito. Aliás, doutor Eni, partindo dessa pergunta aí, eu vou colocar uma outra, que foi um desafio pessoal. Particular, assim, que eu, na minha caminhada, percebi. Eu, durante muito tempo, tive o hábito de ler a Bíblia no metrô. Então, ficava ali, 30 minutos, né, até saindo do trabalho, indo para a escola, tudo, e lia a Bíblia no metrô. E foi um período, acho que eu mais li a Bíblia, assim, né, avançava muito na leitura. Mas eu comecei a perceber que eu estava fazendo uma leitura muito automática, estava lendo, até porque dentro do metrô, um barulho ali, outro aqui, alguém chora, alguém grita, sai, abre, fecha. Você não está ali conectado. E eu parei e pensei, não, acho que eu preciso reservar um tempo em casa, sozinho, para ler, entender, me aprofundar, me alimentar do texto. Tem realmente essa estratégia? Como é que você observa isso ou não? Ler a Bíblia é sempre bom, onde tiver, leia que está tudo bem. Tem leituras e leituras. Vejam, vamos voltar às experiências de leitura. Quantas vezes a gente está lendo o livro, qualquer livro, e a gente, de repente, está lá automaticamente, mas não está mais ligado ao texto. A gente está lendo e... O que eu li? Deixa eu ler de novo para saber o que eu li. Isso acontece até com a leitura da Bíblia. Então, a leitura de qualidade, digamos, precisa de um tempo de qualidade. Ler é um exercício complicadíssimo. Para ler, eu preciso luz correta. Por exemplo, presos em penitenciárias. Se você dá uma Bíblia para eles, com a letra muito pequena, para eles lerem na sua cela, a cela não tem luz boa. E é difícil ler letra pequena naquela situação. Hoje, na Sociedade Bíblica, a gente está recomendando ler uma Bíblia de letra grande. Ela é mais cara, mas é a Bíblia que eles conseguem ler, mesmo com uma luz que não é tão boa. E eles querem ler a Bíblia, então eles precisam disso. Então, leitura tem todos esses cuidados. Eu não posso ler num ambiente muito barulhento, porque eu me distraio. Por exemplo, tem gente que toma cuidado com o celular, de desligar o celular ou tirar completamente o som até da campainha, né, do zumbido que ele faz, para não se distrair naquele momento. As pessoas desligam a televisão ou fazem uma maneira de ter concentração naquilo que estão fazendo. Tudo isso é importante fazer. Então, a leitura, por si só, tem essa característica. E a leitura devocional também. Então, o que se orienta, de uma maneira bem simples, eu acho que o simples vale para todos, leia o texto. Leia, tanto faz a quantidade, leia um trecho do texto, leia uma história bíblica, por exemplo. Na Bíblia já tem hoje parágrafos. Leia o parágrafo lá, onde tem um subtítulo, leia aquele trechinho e diz: o que esse texto diz? Eu entendi as palavras? Leia mais uma vez.
que esse texto diz para mim? O que esse texto fala para a minha vida? O que eu quero fazer a partir desse texto? E aí, para o cristão, a gente diz, ora, pedindo que Deus faça isso. Vá com esse método simples de leitura, você vai ver que muda muito. Uma outra maneira que também é muito útil para a leitura da Bíblia é ter uma Bíblia de estudo. Hoje tem várias Bíblias de estudo, mas tem algumas Bíblias de estudo que são as mais... que não procuram seguir uma corrente doutrinária, procuram explicar o texto. Bíblia de Estudo de Almeida, Bíblia de Estudo NTLH, tem outras também excelentes, mas essas duas são as que eu pessoalmente uso, Bíblia de Estudo Almeida, Bíblia de Estudo NTLH. E eu sigo a leitura olhando os textos, os versículos, as explicações. Aquilo vai me orientando e me ajuda na minha leitura pessoal, na concentração no texto. E como a gente cresce a partir disso? A gente cresce no conhecimento, cresce na compreensão e cresce também no exercício da fé que vem após isso na vida diária. Sim. Inclusive, as conexões que até a maioria das Bíblias, as mais simples mesmo, não precisa nem ser comentada, elas já fazem, né? Já coloca lá uma letrinha e já te leva a um texto conectado, onde você pode ver ali as referências, principalmente do Novo para o Antigo Testamento. Isso acontece demais. E é muito bom para você ir conectando esses textos. E aí o Antigo Testamento começa a fazer um pouco mais de sentido na leitura. Falou dos desafios e de ter um tempo dedicado a isso. E a linguagem do texto, doutor Ernie, afeta a leitura? Hoje a gente tem uma variedade incrível de traduções, né, de opções. Antigamente não era assim, né? A gente só tinha aquela dar-lhe, usar-se-á. Altera e interfere na leitura? Chama mesóclise. É complicado isso. Afeta. Eu acho que boas traduções, aqui eu quero chamar a atenção. Boas traduções são feitas por boas organizações. Por vezes as pessoas perguntam como é que a Sociedade Bíblica faz uma tradução. A última tradução que nós fizemos, a Nova Almeida Atualizada, por exemplo, eu participei de todo o processo. Primeiro, nós não fizemos porque nós achamos que deveríamos fazer. Começaram a vir pedidos. Por exemplo, todas as traduções anteriores de Almeida tinham as mesóclises, esse dar-se-vos-á, né? Pedir e dar-se-vos-á, e assim por diante. Então, são textos que hoje não se fala mais assim. Então, tinham palavras, construções da língua portuguesa que não eram mais compreendidas por uma boa porção do público. O que nós fizemos? Nós convidamos... O Brasil hoje tem muitas igrejas diferentes, mas nós convidamos cerca de 80 pessoas. Vieram mais de 60 representantes das mais diversas igrejas. Sentamos numa sala, eles dissemos, olha, nós temos pedidos para atualizar a linguagem dessa tradução. Nós queremos ouvir vocês como representantes de igrejas. Como vocês querem que seja feito isso? Porque a Bíblia é usada pelas igrejas. E aí eles nos deram orientações. Não mexam nas palavras que têm muito peso de sentido. Justificação, oração. Não troque oração por conversa, por exemplo, que é uma conversa com Deus. Então, tomem cuidado com isso. Não alterem as construções. Cuidem com os textos básicos, não alterem onde não é necessário. Nos deram as orientações, trabalharam com os grupos. A partir disso, nós fizemos grupos de leitura do que ia sendo feito, que iam dando resposta. Olha, aqui está o primeiro resultado. Como é que vocês veem esse trabalho? E as igrejas tinham oportunidade de ler e respondiam para esse grupo de trabalho dentro da Sociedade Bíblica, e agora está melhor, agora está bem, assim, essa maneira de dizer o que a Bíblia diz. E eles aprovaram aquele texto. E aí a gente chegou à Nova Almeida Atualizada. E esse texto hoje está sendo usado por grande parte das igrejas. Não todas, porque nunca há unanimidade.
Mas vejam esse cuidado, não é que a sociedade bíblica decidiu alterar ou não alterar. E quando se fala, faz isso, aquilo, esse respeito pelas igrejas e trabalho com as igrejas é uma coisa que praticamente só a sociedade bíblica tem feito nos últimos anos. Não é a única agência de tradução e existem boas traduções fora dos textos da sociedade bíblica. Mas é importante saber que não é qualquer pessoa que consegue fazer sozinho ou um grupo pequeno uma boa tradução. A reação da igreja é importante, porque o texto da Bíblia foi o texto que Deus deu à sua igreja. Então, a gente, até se a igreja fica com o texto anterior, a gente procura fazer o texto anterior disponível para aquela igreja, para que eles continuem, porque eles são responsáveis no seu rebanho por isso. Não é a sociedade bíblica dona do texto, ela é dona do texto indireto, no sentido de ter os direitos autorais daquele texto e zelar por eles. Mas não é ela que Deus não entregou o texto bíblico para uma sociedade bíblica, nem para um grupo qualquer. É a igreja que trabalha. Então, essa visão é muito importante também. A visão do todo, né? Até para que o texto seja bem cuidado, bem tratado e atinja as necessidades. Nem é pauta aqui, mas só uma observação. Talvez por isso o texto da tradução da mensagem tenha ficado um pouquinho de lado, porque foi feito de maneira individual, traduziu ali e talvez tenha perdido essas conexões que eles tanto zelaram e, obviamente, que foi muito bem feito. A NAA é um exemplo dessa atualização da linguagem, né, do português, vamos dizer assim, trazendo para uma questão mais próxima, que ajuda demais o leitor. Doutor Eni, eu ainda tinha aqui uma série de perguntas que eu não vou conseguir fazer, vou ter que deixar aqui, já vou deixar o convite para o irmão voltar. Angélica, vamos tentar com o doutor Eni uma volta no meio do ano para a gente fazer um balanço da vida devocional. Como é que tá? Se o pessoal conseguiu se manter, se vai ter que recomeçar para a gente ver como é que anda a nossa caminhada aí na leitura. Mas antes de encerrar, doutor Eni, eu queria que o irmão aproveitasse o espaço e deixasse um recado para quem nos assiste, não apenas incentivando, né, essa leitura bíblica, mas ressaltando a importância de viver esse momento com Deus no nosso dia a dia. Parar realmente e poder se conectar com o Eterno e se derramar diante dele, num sinal de dependência, de reverência, realmente para o nosso crescimento. Por favor. Olha, estamos começando um ano, hoje é 1º de janeiro. Quando a gente faz uma análise do mundo e pergunta como é que estão as coisas, está melhor ou está pior? Uma grande quantidade de pessoas diz, parece que o mundo não se entende mais, parece que o mundo está em conflito, guerras estourando, a paz não chega nunca, polarização, um contra o outro, um brigando com o outro, famílias se desentendendo. Eu poderia dizer assim, olha só, o que falta no nosso mundo? Falta aquela mensagem central que Deus, através de Jesus Cristo, trouxe. Falta perdão, falta amor, falta nova vida, um recomeço, que é chamado também de conversão, de arrependimento, de entendimento. Na Bíblia, a gente aprende sobre reconciliação. A Bíblia diz, parem de brigar, parem de se desentender, parem de olhar só uns para os outros, olhem todos na mesma direção, olhem para Jesus. Aí a reconciliação é possível. A reconciliação sempre começa entre nós e Deus. Depois ela vem dentro do meu coração e aí ela se espalha pela família, pela sociedade, passa pela igreja. A reconciliação é isso. Falta a Bíblia no nosso mundo. Não Bíblia física, no sentido de ter Bíblia ou acesso à Bíblia. Falta isso que nós falamos hoje. Leia a Bíblia, confie na Bíblia e viva a Bíblia em sua vida. Você vai ver que coisa boa a vida se torna depois disso. Sem dúvida nenhuma, a modificação daquilo que os teólogos gostam de dizer, da cosmovisão, vai transformar a forma como você vê o mundo. Às vezes, tantas angústias que você sente aí por dificuldades do dia a dia, que são naturais, com certeza a leitura bíblica vai transformar a sua forma de ver, principalmente
colocando essas coisas no devido lugar, que via de regra é um lugar sem importância e que a gente dá muita importância. Mas a Bíblia vai te ensinar demais isso. Doutor Erni, obrigado. Que conversa agradável. É sempre um privilégio recebê-lo, aprender com o irmão. Que Deus continue dando força, abençoando sua vida, seu ministério e, consequentemente, toda a sociedade bíblica do Brasil. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado também. Obrigado a vocês por estarem conosco. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. E a nossa oração é que essa conversa possa realmente te incentivar, te edificar e que você viva aí esse ano de 2025 pleno, abundante e repleto de experiências com Deus. E elas vão começar no seu momento devocional com a sua leitura bíblica e a sua oração. Nós vamos encerrar a edição de hoje, não sem antes colocar aí no ar o resultado da nossa enquete. A gente perguntou aí para você quais são os principais desafios que você enfrenta. Vamos ver como é que ficou a nossa enquete? A pergunta foi qual é o maior desafio, né, para completar esse devocionário anual. 18% disseram que o mais difícil é encontrar tempo no dia a dia para ler e refletir. 15% falaram da motivação nos livros mais difíceis. Essa turma aqui tá boa, eu concordo. E 67% escolheram a terceira opção, que é manter a consistência em meio a outra prioridade. Então, realmente, às vezes você começa, daqui a pouco acontece alguma coisa no seu dia e tudo mais, e as prioridades vão, às vezes, nos sufocando aí, mas a nossa oração é que Deus abençoe você nessa caminhada e que você consiga, de fato, desenvolver esse hábito da leitura bíblica e oração. Muito obrigado pelo carinho, que seja um ano de 2025 repleto de bênçãos na sua vida. O primeiro Vejam Só do ano fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui com a nossa segunda edição. Um forte abraço e até a próxima!